Por que empresas de tecnologia estão sofrendo perdas históricas na bolsa americana? Depois de atingir lucros espetaculares durante a pandemia, o mercado de ações vem registrando um ano ruim em 2022. Os investidores vêm sofrendo perdas, mesmo aqueles que apostaram em papéis considerados seguros, como os das empresas de tecnologia, que vinham trazendo bons resultados há anos até agora. No centro de Nova York, nos Estados Unidos, rodeada pelas luzes e painéis eletrônicos da Times Square, fica a Nasdaq, a bolsa de valores especializada em empresas de tecnologia. Até 15 de junho, o índice Nasdaq, que reflete as oscilações do conjunto de ações comercializadas naquela bolsa, caiu quase 32%. É uma das maiores quedas já sofridas pela Nasdaq em toda a sua história. E esse cenário não melhorou no mês de junho. Nem as chamadas Big Techs, como a Meta, Amazon, Netflix, Apple e Alphabet escaparam, sofrendo quedas percentuais na casa de 2 dígitos. Mas o que está acontecendo? Os mercados são voláteis. O ânimo dos investidores, o que eles esperam que aconteça no futuro, é o que determina os preços das ações na bolsa. E em 2022, a tendência dos investidores tem sido se desfazer desses ativos, porque eles entendem que não receberão o retorno esperado. A hipótese é que muitas empresas de tecnologia estavam supervalorizadas. Existem vários fatores influenciando o ânimo atual dos investidores. O primeiro é a inflação alta, um fenômeno generalizado no mundo em 2022. Nos Estados Unidos, por exemplo, o índice anual chegou a 8,6% em junho, o maior nos últimos 40 anos. A inflação traz incertezas, o que é ruim para os mercados. Para tentar conter a onda inflacionária, os bancos centrais estão aumentando as taxas de juros, o que encarece o custo do capital. Em Washington, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, decidiu aumentar os juros e dá sinais que indicam que manterá essa tendência. Isso afeta principalmente as empresas que, aproveitando as taxas de juros muito baixas nos últimos anos, receberão injeções de dinheiro. Quando as expectativas mudam e as taxas de juros aumentam, essas ações costumam sofrer mais que as empresas com mais peso em índices como o Dow Jones de companhias mais tradicionais. A alta do custo do crédito também tornou mais atraentes os investidores em bônus do Tesouro norte-americano, o que faz com que parte do fluxo de capitais fosse redirecionado para esse tipo de ativo, que é visto como mais seguro, mas isso esfria a economia e reduz as expectativas de lucro das empresas, tornando suas ações menos atraentes. Esses dois fatores somados produzem uma bomba econômica conhecida como estagflação, a redução da atividade econômica em constante alta de preços, e quando as pessoas têm menos dinheiro no bolso, elas tendem a gastar menos em artigos não essenciais. Aliado a isso, os confinamentos impostos na China devido à Covid-19, a guerra na Ucrânia e a possibilidade de novas crises sanitárias aumentam as dúvidas na equação. O tamanho da queda é determinado pelas ações que têm maior peso e denominam a Nasdaq. Essas gigantes da tecnologia são Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. E além delas, existe outra empresa mais tradicional entre as grandes, a Microsoft. Deu para observarmos no primeiro semestre do ano quedas dos lucros com relação às expectativas de ações muito representativas do índice de tecnologia, como o Facebook, o PayPal e a Netflix. O valor de mercado do Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google somados caiu 2,7 trilhões de dólares, que seria 13,8 trilhões de reais. Entre o início de 2022 e o dia 19 de maio, os preços das ações estão retornando aos seus níveis possivelmente reais, e as grandes empresas detêm um poder de arrasto que sempre coloca em alerta as empresas menores, que acabam caindo como peças de dominó. O estranho nessa história é que, apesar da queda das empresas de tecnologia, elas continuam com os caixas abertos e seguem gastando. Isso se reflete em aumentos significativos de salários para os seus funcionários em 2022 e até em novas contratações. Em algumas empresas, além de novos investimentos em projetos, segundo vem informando a imprensa norte-americana, as empresas que lideram a Nasdaq são bastante sólidas e que, quando tudo isso passar, elas terão forte poder de recuperação. Uma amostra são os projetos que estão desenvolvendo. A pergunta é se a economia americana está ou não se encaminhando para uma recessão. Qual a gravidade da desaceleração econômica e, portanto, qual será o nível da desaceleração dos lucros das empresas daqui por diante? Essa incerteza é basicamente o que pesa. Caso persistam as pressões sobre os preços, as autoridades monetárias dos Estados Unidos enfrentarão um cenário no qual a recessão será o preço a pagar para manter sua credibilidade intacta, e as ações ainda terão um caminho
caminho de percorrer na sua tendência de queda. Caso persistam as pressões sobre os preços, as autoridades monetárias dos Estados Unidos enfrentarão um cenário no qual a recessão será o preço a pagar para manter sua credibilidade intacta e as ações ainda terão um caminho a percorrer na sua tendência de queda. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta também o tema que você gostaria de ver aqui, tá bom? Obrigado!